Boa tarde, Senhora Presidente da Assembleia Legislativa, Senhora Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Secretários Regionais, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, a proposta de orçamento que votaremos na generalidade é um documento que revela um Governo regional, como já o disse, sem ambição, sem arrojo, sem capacidade de inovar nas ideias e nas soluções, marcando passo no início de legislatura que se esperava com outro vigor e outra capacidade de executar reformas estruturais. Analisando a proposta de orçamento e do PIDAR da região para 2020, facilmente se consegue concluir que haverá menos investimento público, mais carga fiscal e continuaremos sem verdadeiras medidas que solucionem os principais problemas que afligem os madeirenses e os porto-santenses, nomeadamente as listas de espera na saúde, a resolução das carências habitacionais na região, a falta de um investimento assertivo na coesão territorial e na diminuição das desigualdades, a distribuição positiva nos concelhos, a discriminação positiva dos concelhos do Norte e uma decisiva aposta na diversificação da economia que permita a fixação de jovens e da nossa população mais qualificada. A Lei do Orçamento é o principal instrumento político e financeiro que o Governo Regional tem ao seu dispor para executar e implementar a sua estratégia de desenvolvimento regional, nas suas mais diversas vertentes sectoriais. Assim sendo, assumimos novamente nesta Casa o compromisso de lutar e trabalhar para que a nossa população tenha as melhores oportunidades e para que possamos viver numa sociedade que caminhe em passos largos rumo ao sucesso e ao progresso, com mais igualdade e mais justiça social. Com melhor qualidade de vida, com mais rendimentos, com mais competitividade, com mais transparência. Garantindo um acesso condigno à saúde, garantindo uma forte aposta na educação e na qualificação da população, pilar do nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Dar uma melhor qualidade de vida é reforçarmos a coesão territorial com novas políticas que invertam o rumo de despovoamento de vários concelhos, em particular no Norte. É imprimirmos uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo e com compromissos efetivamente concretizados para o Porto Santo. Dar mais qualidade de vida é criarmos novas oportunidades, apostarmos na diversificação da economia, ver a economia do mar como um dos grandes motores económicos do futuro, dinamizarmos o sector das novas tecnologias com políticas consubstanciadas numa estratégia real e não em meros slogans de propaganda. Qualidade de vida é reforçarmos as políticas de proteção ambiental, de ordenamento do território e da orla costeira, é melhorarmos em parceria com as autarquias o investimento nas redes de água e saneamento, efetivando contratos-programa com as mesmas. É assegurarmos uma gestão adequada dos ecossistemas ambientais, apostar na agricultura biológica e na alimentação saudável, é haver medidas concretas e de resultados para a causa animal, conciliar as vertentes paisagística, ambiental e ecológica com o desenvolvimento económico e social regional. Acreditamos que a autonomia é uma garantia de mais progresso para a Madeira, é uma garantia de mais desenvolvimento, melhor educação, melhor saúde e melhoria da qualidade de vida dos madeirenses e dos porto-santenses. É nisso que eu acredito, é nisso que acredita o Partido Socialista. Temos de rever a Lei das Finanças Regionais, temos de valorizar a autonomia com elevação e respeito pelas instituições, usando as ferramentas autonómicas da forma que melhor servem os madeirenses e os porto-santenses, conferindo-os a capacidade financeira de agir e decidir em campos fundamentais para o desenvolvimento da região. O governo do PSD-CDS, em 2013, menorizou o princípio da solidariedade nacional, limitando a nossa capacidade em empreender medidas de política económica e orçamental, com uma redução recorrente e crescente das transferências provenientes do Orçamento de Estado para a nossa região. Considero fundamental rever esta situação injusta do tempo da Troika. Considero que é um direito e é de justiça para todas e para todos os madeirenses reforçar a solidariedade nacional, reforçar as verbas do Orçamento de Estado para a Madeira,
para que a nossa região possa continuar a ter capacidade de progredir, de crescer, de ter investimento, de criar emprego e de ter a tão almejada qualidade de vida. A autonomia de todos os madeirenses e porto-santenses, e cabe a todos nós preservá-la, respeitá-la e desenvolvê-la. Os órgãos de governo próprio da região têm de dispor de uma verdadeira autonomia financeira, com limites amplos, mas prudentes à sua gestão orçamental, financeira, de recursos humanos e patrimonial. Essa autonomia financeira regional é necessária para que o processo democrático possa resultar em estratégias orçamentais claramente distintas e assegurar que o enquadramento orçamental vigente nas regiões autónomas não reduz a política orçamental e financeira regional a uma única alternativa. Contem com o PS Madeira para esse desiderato, contem com o PS Madeira para, em conjunto, trabalharmos em novas fórmulas e soluções que promovam maior equilíbrio e justiça nas transferências do Orçamento de Estado para a região. Minhas senhoras e meus senhores, é também com esse dever, com essa missão, que nos comprometemos a apresentar propostas que visam ser alternativa à falta de soluções deste orçamento e que este orçamento apresentado pelo PSD-CDS contempla, para que se possam resolver os problemas, os graves problemas que afetam a nossa sociedade e a nossa região. E não tenhamos dúvidas. Consideramos que a grande prioridade governativa tem de ser resolver os problemas de saúde da região. O Serviço Regional de Saúde continua a necessitar de mais meios financeiros para dar resposta aos reais e graves problemas que os madeirenses e portancenses enfrentam neste sector. Continuam mais de 21 mil utentes à espera de cirurgia, mais de 41 mil à espera de consulta de especialidade, mais de 50 mil à espera de exames complementares de diagnóstico e terapêutica, onde acresce o facto de 36% dos madeirenses não terem médico de família. Sendo que a dotação prevista nesta proposta de orçamento para o programa de recuperação de cirurgias não é suficiente para inverter o aumento das listas de espera. Pelo contrário, temos a informação que em 2019, no ano passado, as listas de espera de cirurgias voltaram a aumentar. Observamos que a prioridade para a saúde é a forma como são distribuídos os lugares de chefia, sendo essa a base da crise política no seio da coligação do PSD e CDS. Meus senhores e minhas senhoras, com a saúde não se brinca. Não pode haver guerrilha partidária, mas sim consensos para resolver os problemas graves do sector. Infelizmente, não temos grandes expectativas para 2020. Tudo se manterá na mesma. A mesma estratégia, as mesmas falhas, as mesmas omissões, os mesmos resultados negativos. Temos, no entanto, como luz ao fundo do túnel, o compromisso do Governo da República de comparticipação de 50% do valor da construção e equipamentos do futuro novo Hospital Central da Madeira, escrevendo uma verba de 17 milhões de euros para 2020, podendo assim este processo chegar a uma fase de execução após conclusão dos devidos procedimentos concursais. É um dos mais importantes investimentos para a região nos próximos anos e merece todo o nosso apoio. No que concerne à área da educação, este orçamento insiste na continuidade, não vislumbrando uma mudança estrutural, uma ideia diferente e reformadora. Sendo uma das áreas com maior fatia do orçamento, com uma despesa total prevista de 354 milhões de euros, apenas 7,5% dessa despesa corresponde a investimento do plano, sendo o restante alocado ao funcionamento normal. Sendo importante a questão do descongelamento e progressão das carreiras, há claramente uma continuidade que tem sido trilhada nas políticas de educação, pelo que os resultados serão necessariamente os mesmos. Globalmente, o orçamento previsto para a educação apresenta um aumento de custos com o pessoal, resultante do descongelamento de carreiras, progressões, atualização e revisão de carreiras dos funcionários públicos e da admissão de novos funcionários, incluindo a regularização de postos de trabalho que correspondem a necessidades permanentes nos serviços. Devemos salientar que esta recuperação não constitui uma oferta nem uma benesse para os profissionais, mas sim o natural reposicionamento em termos de carreira,
uma medida que surge com 7 anos de atraso. Este orçamento continua assim numa linha de cortar as possibilidades de implementar uma verdadeira autonomia das escolas. Provavelmente continuarão a impor o congelamento e cativação de verbas nas escolas, apesar de previstas e consagradas. A educação especial não terá um reforço do investimento necessário exigido com a implementação da escola inclusiva, seja em recursos materiais, pedagógicos, técnicos e humanos. Este orçamento não traz nada de novo, não investe no novo modelo de desenvolvimento educacional da juventude e do desporto. Ao nível dos investimentos, neste sector surgem como medidas previstas obras e investimentos em escolas, pavilhões e outras infraestruturas que já constavam no orçamento anterior, por serem projetos plurianuais. Mas alguns não foram, porque ainda não se iniciaram e não foram executados no ano anterior. Estão novamente aqui no orçamento para 2020. Também é preciso dizer que não é um orçamento pensado para os jovens, sem rasgo e ambição em medidas para a juventude, sobretudo para a sua permanência na região após a conclusão dos estudos. Não queremos que se perpetuem os erros da última década, onde se restou, em 8 anos, a saída de 14 mil jovens madeirenses e porto-santenses. Com tantas pessoas a sair da região, algo não está bem, algo tem que mudar e tem que ser agora. A criação de emprego, a fixação de jovens e família é um objetivo que todos enunciam, mas como prova esta proposta apresentada, os problemas continuarão a existir. Minhas senhoras e meus senhores, observamos nesta proposta de orçamento que a habitação e a resolução das carências habitacionais da região não são, infelizmente, uma prioridade. A verba destinada a esta área baixa substancialmente e não aproveitamos os 700 milhões de euros disponibilizados no Orçamento de Estado no âmbito do programa Primeiro Direito. Em termos comparativos, o orçamento da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania baixa 7,5% em relação ao ano anterior, o que gera preocupações quanto às políticas que conseguirão ser executadas. E nem um anunciado programa de apoio ao arrendamento para apoiar 2.000 pessoas fará grande efeito, quando a autarquia do Funchal, em comparação com o seu programa de subsídio municipal ao arrendamento, já apoiou, com o seu orçamento próprio, mais de 3.000 munícipes. Este orçamento regional revela também que temos sinais de abrandamento da economia, nomeadamente no consumo e no poder de compra dos cidadãos, baixando igualmente a PIC, o consumo e o investimento público. Segundo os últimos dados, a economia regional está a crescer de forma anémica e a um ritmo muito inferior ao resto do país. Enquanto no país o PIB cresceu, em termos reais, 2,4% em 2018, na Madeira cresceu apenas 0,6%. A carga fiscal sobre os madeirenses e porto-santenses cresce, com as receitas de IRS, IRC e IVA a aumentarem face a 2019, num cenário de abrandamento do crescimento económico. Um fraco crescimento revelador de uma fraca estratégia para a economia regional. Observamos que as medidas com maior impacto orçamental, anunciado no âmbito fiscal, são todas derivadas das políticas apresentadas pelo Governo do PS no Orçamento de Estado, nomeadamente os incentivos de IRS para os jovens nos primeiros 3 anos de entrada no mercado do trabalho ou as deduções de IRS com filhos menores de 3 anos e ainda as alterações no IVA para as áreas da cultura, lazer e ciência, bem como alterações no imposto de selo, no imposto sobre o tabaco, entre outros. Sublinhamos o reforço em 3,5 milhões de euros para a Associação de Promoção da Madeira, é preciso dizê-lo, para a promoção do destino. No entanto, é importante que se diga que este reforço chega com muito atraso, não conseguindo recuperar o subfinanciamento dos últimos anos. E seremos a única região turística do país que terá uma redução no número de hóspedes, no número de dormidas, no REFPAR e na taxa de ocupação neste ano. Terá de ser o Governo Regional a responder por estes números e não outra entidade. Terá de ser o Governo Regional a explicar como chegamos a este ponto em total contraciclo com o resto do país, sem adotarmos medidas de contingência
que nos permitissem atenuar os danos causados pela falência de companhias aéreas dos nossos principais mercados emissores e de trabalhar em soluções alternativas como fizeram outras regiões turísticas. Em diversas outras áreas, vemos uma política de continuidade, seja no ambiente, na agricultura e nas infraestruturas, sendo que as secretarias regionais tuteladas pelo CDS, a economia e o mar, estão entre as que têm menos peso orçamental e político, uma prova da sua inutilidade governativa. Não vemos uma aposta na cultura nem na ciência. Não observamos quaisquer alterações para o Porto Santo, mantendo-se praticamente todas as variáveis e condicionantes do ano anterior. E não vemos nenhuma discriminação positiva para os concelhos norte da Madeira. As comunidades madeirenses também não são nota de relevo na proposta orçamental, apesar de toda a retórica político-partidária que se promove no debate público. A costa norte da Ilha da Madeira padece de pouca atratividade em matéria de fixação das suas populações, que procuram nos agregados populacionais mais expressivos e na migração as oportunidades que não encontram nos seus concelhos de origem, motivando um êxodo que urge estagnar através da criação de incentivos que fixem as populações às suas terras de origem, combatendo-se assim a diversificação, por um lado, e a excessiva centralização do Funchal, por outro. Para além dos mecanismos públicos que podem ser implementados, importa desde já criar condições de atratividade fiscal para as empresas que tenham ou venham a ter sede social e estabelecimento estável nos concelhos do norte da Ilha da Madeira e que empreguem colaboradores que declarem nesses mesmos concelhos os seus rendimentos. Se não o fizermos, continuaremos assim a não promover a coesão territorial, o desenvolvimento regional integrado e equilibrado e políticas públicas que pudessem alavancar um crescimento económico sustentado, onde a criação de emprego qualificado fosse uma prioridade. Vemos, ao contrário, um orçamento que perpetua um modelo de desenvolvimento ultrapassado, onde a economia e o emprego estão absolutamente dependentes dos sectores da construção civil e da administração pública. É este o paradigma que nos comprometemos a combater e a apresentar verdadeiras alternativas. No que concerne ao Porto Santo, infelizmente, nada muda. Na verdade, a nossa Ilha Dourada serve apenas de laboratório partidário para o Governo e para o PSD, mudando a sua tutela mais uma vez, sem quaisquer alterações práticas e de fundo nas políticas implementadas do Porto Santo, excetuando nomear caciques e afins para as disputas políticas vindouras. Acreditamos no potencial do Porto Santo. Acreditamos que é possível fazer muito mais pelos porto-santenses e acreditamos que já nas próximas autárquicas iremos assistir a uma resposta da população perante a apatia e o vazio programático deste Governo para aquela ilha. Este não é o nosso orçamento. Teríamos outro grau de prioridades, faríamos outras opções, lançaríamos outras medidas. Há mais vida para além deste orçamento e há muito mais alternativas além do que esta coligação se propõe para este ano. Consideramos que a prioridade da política governativa e da política orçamental em particular é a promoção do desenvolvimento sustentável da região, do investimento público, de melhores serviços públicos e da dinamização da atração de investimento privado, gerador de mais receitas fiscais e de mais emprego. Uma política orçamental mais amiga do crescimento económico e do desenvolvimento económico e social da região, que permitisse uma redução mais rápida do peso do endividamento público no PIB. As nossas prioridades assentariam em 3 pontos: crescimento económico, crescimento do emprego e o consequente aumento do bem-estar dos cidadãos. Com esta dinâmica de crescimento e desenvolvimento social e económico, seriam geradas receitas para reduzir a dívida pública de uma forma sustentável. Só com uma rigorosa gestão orçamental e uma política de crescimento económico dinâmica e eficaz, será possível realizar, em simultâneo, a redução da dívida pública e o investimento público no novo hospital, o aumento do investimento público nos restantes serviços e o aumento da contratação em recursos humanos e em serviços e bens intermédios constantes nas diversas áreas sectoriais. É fundamental um estímulo económico e fiscal. É fundamental mudarmos o paradigma de desenvolvimento regional demasiado alavancado nas obras públicas e na dependência do sector público. Defendemos a redução do IVA
porque é o estímulo que terá maior efeito no rendimento disponível dos madeirenses e dos porto-santenses, bem como no tecido empresarial da região, refletindo-se na queda de alguns preços, nomeadamente de bens e serviços fornecidos. É também o estímulo fiscal que promove o aumento da competitividade do tecido empresarial da região, particularmente aquele que gera mais valor acrescentado bruto de pequenas e médias empresas, além de contribuir para a melhoria da liquidez e dos fluxos de caixa das empresas regionais. É fundamental diversificarmos a nossa base económica e empresarial. É possível fazer diferente. Acredito numa alternativa, num governo assumidamente diferente na forma de pensar a economia para que seja adequada aos desafios do futuro, que aposte na criação de oportunidades, na inovação, na atração de investimento e na qualificação, diminuindo os custos de contexto do investimento, criar novos mecanismos financeiros com acesso transparente, reforçar as políticas para os sectores estratégicos, como o turismo, e desbravando novos sectores com enorme potencial de crescimento sustentável, como o nosso mar, mas também na agricultura. Criar novos empregos, empregos qualificados, para fixar os jovens e as suas famílias. É aqui que vamos vencer, na criação de emprego, para que os madeirenses e porto-santenses possam ter mais rendimentos e melhores salários. Um governo com preocupações sociais, com a redução das desigualdades e justiça social no topo das suas prioridades, que garanta a dignidade humana e a igualdade de oportunidades. Projetamos um governo diferente, onde damos todas as ferramentas para que quem necessita possa vencer na vida. Uma habitação digna, educação e solidariedade. Resolver de forma estrutural as listas de espera, garantindo a universalidade do acesso a serviços fiáveis e de qualidade. Políticas de futuro que não deixam ninguém para trás, com rigor, transparência e escrutínio constante, com o qual nos sentimos muito bem. Não pactuamos com negócios, com grupos económicos que coloquem em causa o erário público e nos envergonham perante instituições europeias. Não pactuamos com exercícios de vaidade e arrogância saloia perante aqueles que são os problemas reais dos cidadãos que representamos. Defendemos a gestão pública do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Defendemos uma gestão transparente, mantendo a excelência da gestão dos quadros qualificados que trabalham no Centro Internacional, melhorando a sua reputação e melhorando as perspectivas de todas as empresas que lá estejam sediadas. Defendemos, igualmente, que todas as empresas estratégicas da região, do sector empresarial regional, se mantenham em propriedade e controle exclusivamente público. Seremos contra qualquer tipo de privatização ou de concessões. Não contem connosco para favorecer grupos económicos e não contem connosco para branquear a partidarização da máquina administrativa regional do PSD. Os partidos têm de ser agentes de mudança e promotores de desenvolvimento, e não agências de emprego e nomeações de jobs for the boys. O vosso governo transformou-se num verdadeiro albergue espanhol. Vossas excelências transformaram o governo regional numa extensão partidária do PSD, distribuindo migalhas para satisfazer o CDS. Fazer nomeações não é criar emprego. Fazer nomeações, nesta cadência, é pura e simplesmente um desperdício de recursos públicos, é um exercício de má gestão, diria até um exercício de gestão danosa. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras deputadas, senhores deputados, quem está satisfeito com o atual marasmo económico da região, certamente considerará este como um bom orçamento. Quem está satisfeito com a alta carga de impostos, considera este um bom orçamento. Quem está satisfeito com a diminuição do investimento público, considera este um bom orçamento. Quem está satisfeito com o contínuo aumento das assimetrias regionais, o aumento das desigualdades e da pobreza, considera este um bom orçamento. Há quem até, num ato de deslumbramento político, considere este o melhor orçamento dos últimos 5 anos. Não é esse o entendimento do PS. Este é, sem qualquer margem para dúvidas, o pior dos orçamentos apresentados pelo Presidente Miguel Albuquerque. Apresentaremos propostas de alteração, em especialidade, que irão ao encontro de algumas das nossas preocupações, sendo certo que não temos muitas expectativas para essa discussão. É um mau orçamento, com menos investimento, mais despesa corrente, pouco ambicioso e não resolverá questões estruturantes que julgamos fundamentais para o nosso futuro coletivo. Por esse motivo, o Grupo Parlamentar do PS votará, na generalidade, contra a proposta de orçamento e irá abster-se no PIDAR.
Muito obrigado.